Nosso estudo de hoje é a lição 19 do livro No Portal da Luz. Tem por título Irmãos Difíceis. O problema é considerar os irmãos difíceis. Em muitas ocasiões, no limiar da iniciação espírita, renteamos com eles como que a nos experimentar a fé renovadora. Patenteiam-se por indiscutíveis remanescentes de nossa existência do pretérito, figurando-se meirinhos da justiça eterna a pedir-nos contas de atos mínimos. Seria justificável frustrar impulsos edificantes ou secar a fonte do trabalho espiritual que se nos indica a regeneração e ao progresso, tão somente porque não se fazem agradáveis de imediato ao modo de ser? Recomendável desertar da lição porque se revele intrincada e obscura? Não te des a fuga quando esse desafio reponte da estrada. Recorda os irmãos difíceis em tuas preces diárias, figura-lhes mentalmente a imagem como se estivesse diante de ti e roga ao Senhor os envolva em sua bênção. Dirige-lhes a tua silenciosa mensagem de simpatia e sempre que surja o ensejo devido, auxilia-os em tudo aquilo que lhe possa ser útil. Em geral, somos também menos simpáticos para todos aqueles que situamos nessa posição. Se há quem nos contrarie, instintivamente contrariamos também a muitos companheiros, às vezes sem perceber. Se aqueles que ainda não se afinam conosco denotam erros aos nossos olhos, os erros que carregamos se destacam aos olhos deles. Amor e paciência, tolerância e amparo fraterno são os recursos adequados para os embaraços desse jaez. Se algum irmão difícil se te constitui provação no caminho, esteja onde estiver, põe especial atenção no serviço que eles possa prestar. Extingue o foco da antipatia com o anticético da oração e do entendimento, da paz e da colaboração desinteressada. Aversões que surgem são crueldades mentais do passado que reaparecem. Toda crueldade mental é doença do espírito e toda doença pede cura. O Emmanuel hoje oferece um repertório interessante para a gente, né? Porque ele fala de irmãos difíceis e quando a gente ouve essa palavra, todo mundo sabe identificar logo de cara, né, quem são esses irmãos, e alguns conseguem também identificar que nós somos irmãos difíceis para outros também. Mas o que o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente é que no limiar da iniciação espírita, eu estou começando a conhecer a doutrina espírita agora, estou começando a me empolgar com a imortalidade da alma, com a comunicabilidade com os espíritos, com a reencarnação e com agora a releitura do Evangelho de Jesus à luz desses princípios. E aí o que acontece? Eu vou encontrar dentro da minha casa pessoas contrárias, pessoas que por questão de fé, por questão de interesse, não querem que eu, ou até medo, não querem que eu tome esse caminho, ou também quando eu chego dentro da casa espírita, vou encontrar irmãos também que, a despeito de tudo que estão estudando, parece criar alguns embaraços e muitas das vezes exigir perfeições ou funcionar igual, como ele diz aqui, os meirinhos da justiça eterna. O meirinho hoje tem o nome de oficial de justiça. É aquele que, na verdade, aqui o que ele está querendo dizer é que está te entregando a intimação dos processos que você tem e a pedir contas de atos mínimos. E ele vem dizer para a gente, patenteiam-se por indiscutíveis remanescentes de nossas existências do pretérito. Quando esse tipo de coisa acontece, o Emmanuel usa esse termo, ele vem falar assim, são indiscutivelmente pessoas que já tiveram contato com a gente mesmo no pretérito e agora, por algum motivo, querem criar algum embaraço. Às vezes tem o conhecimento de que a tua missão está sendo naquele campo, mas eu vou tentar fazer de tudo para atrapalhar essa missão. Gente, é possível esse tipo de coisa acontecer, parece teoria da conspiração, mas de fato ela vai acontecendo de maneira muito sutil, principalmente quando dentro do mesmo lar as pessoas abraçam religiões diferentes e que umas
além de não incentivar a outra dentro da própria religião, achando que o mundo só vai funcionar dentro da religião dela. Esse é o problema. E a gente encontrou, ao longo do tempo, casos ainda mais graves de pessoas que, por exemplo, foram espíritas a vida inteira e que tiveram os últimos dias da encarnação acamados por uma enfermidade qualquer. Que eu estou lembrando aqui agora foi um AVC, e por conta do AVC ele ficou muitos anos na cama, e depois que ele ficou na cama, a esposa, que se tornou protestante, não permitia de jeito nenhum que nenhum espírita chegasse, nem fosse fazer visita e nem também levasse o tratamento do passe, como ele se acostumou a vida inteira. Quer dizer, acabou privando aquela pessoa. Gente, isso acontece e com muito mais frequência do que a gente imaginava. Aí o Emmanuel vem falar para a gente que seria justificável eu frustrar impulsos edificantes, ou então eu secar essa fonte do trabalho, só porque eles não foram agradáveis de imediato ao modo de ser, e recomenda-se também a gente desertar da lição só porque ela se revele intrincada e obscura. Olha, a prática vem mostrando que quando a gente começa a tomar um caminho que vai levar a gente para a solução de algum problema, para clarear a nossa vida, vai acontecer igual aquela pessoa que vem no atendimento fraterno, a gente fala para ela, olha, vem para cá para tomar o passe, para assistir a reunião pública, mas já vou te alertar uma coisa. No dia do tratamento, 1 hora antes, você vai sentir mal-estar, aquele vizinho que não te procura vai te procurar, aquele parente vai fazer aquela visita inesperada, as circunstâncias às vezes parece que estão conspirando para que você não venha. E aí você vai ter aquela certeza, assim, você vai ficar na dúvida no primeiro momento, é isso, não é isso? Venha primeiro, estudar e ter a certeza de onde você está colocando o pé, e depois você vai ver por que as circunstâncias estão querendo impedir que você tome esse caminho. Mas vai ser uma coisa para te ajudar. Quem não quer te ajudar vai fazer de tudo para te afastar. Não tem jeito. É uma coisa que acontece também com muita frequência. A gente vai até a casa da pessoa em atendimento fraterno, como os espíritos vão junto com a gente não está vendo, eles preparam um ambiente e deixam aquele ambiente protegido, isolado, para que a gente possa ter uma conversa fraternal. Quando a gente sai, que o ambiente começa a voltar ao normal, aí os espíritos tomam conta de novo, e aí a gente ouve até, às vezes, aqui na mente nossa, o espírito de lá brincando, zombando, falando, aqui quem manda sou eu. E eles dominam porque a pessoa se deixa dominar. Então, fala, não te deis a fuga com esse desafio reponte da estrada. Ele vem falar, dica, envolver esses irmãos difíceis em prece, em primeiro lugar, dirigir simpatia silenciosa para eles. Em geral, somos também menos simpáticos também, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Porque só o fato de eu achar que alguém é irmão difícil, eu já criei em mim um bloqueio e uma energia também penosa, negativa com aquela pessoa. Se há quem nos contrarie, nós contrariamos também a muitos companheiros, e ele vem falar para a gente, se aqueles que ainda não se afinam conosco denotam erro, eu também denoto erro, então tem que ter amor e paciência, e passa a ser até um desafio legal, um exercício legal, você procurar entender, olha, eu vou falar isso, eu tenho aprendido isso com o Emmanuel, procurar entender por que a pessoa tem uma rejeição, não gosta muito de você, e logo depois disso você tentar fazer com que esse cenário mude de alguma maneira, e quando o resultado vem, bate uma felicidade na gente, aquela pessoa que antes anatematizava, arrumava problema com você e de repente começa a ter até impulsos de te pedir desculpa pela maneira como julgou no primeiro momento. Que a gente lembra assim de uma mensagem, uma frase de um ex-presidente norte-americano, Abraham Lincoln. Ele falava assim, a única maneira de você acabar com o inimigo é transformando o seu amigo. É uma coisa tão simples da gente pensar, né? Se algum irmão difícil se te constitui provação no caminho, põe especial atenção no serviço que você possa prestar a ele, extingue esse foco de antipatia com o anticético da oração
e do entendimento, da paz e da colaboração desinteressada. Aversões que surgem são crueldades mentais do passado que reaparecem. Toda crueldade mental é doença e toda doença pede cura. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.